E aí, pessoal? Tudo certo. Beleza. Hoje a gente vai se aprofundar num tema que, vamos combinar, é a base de tudo. A educação. É isso aí. A gente recebeu bastante material de um ouvinte nosso que está se perguntando por que a educação no Brasil, né, enfrenta tantos desafios, principalmente quando a gente fala de grana de salários baixos para professores. É. E aí a gente vai tentar juntar as peças, né, entender como a história, a política e até a economia se conectam para a gente entender esse cenário. E como isso impacta, adivinha a sua vida. Pois é. E a gente vai desmistificar essa ideia de que a crise na educação simplesmente aconteceu, né? Caiu do céu. É. A gente vai mostrar como essa desvalorização, que muita gente acha que é natural, foi construída ao longo do tempo. A gente tem aqui vídeos do YouTube, guias de estudo, cronogramas, até perguntas frequentes. Uhum. E tudo indica que esse problema não é de hoje. E olha, me chame de curioso, mas eu adoro quando a gente pode mergulhar no passado para entender o presente, né? E o que me chama a atenção logo de cara é como a educação e a política estão, tipo, de mãos dadas, sabe? Desde lá do Brasil colônia. A educação sempre foi usada, né, como ferramenta, seja para catequizar os indígenas ou para moldar a mão de obra, sempre servindo aos interesses de quem estava no poder. E essa elitização da educação brasileira, né, a gente teve a primeira universidade só em 1920. Sabe por quê? Por quê? Porque o rei da Bélgica precisava de um título de doutor honoris causa. Ah, é, não? Parece piada, né? É, Mas mostra como esse sistema era, tipo, feito por uma panelinha, né? totalmente. E essa estrutura toda que a gente herdou, né, ajuda a gente a entender a treta que a gente vê hoje. Por exemplo, a feminização da profissão, lá Tá. pelos anos 30, que teve um papel enorme nessa história de salários baixos. Essa é uma questão super complexa, né? Por um lado, a gente teve o Getúlio Vargas precisando de gente para trabalhar na indústria e incentivou as mulheres a virarem professoras, Uhum. que era mais barato, né? Mas será que foi só isso? Ou será que rolava também aquela ideia de que a mulher era mais, sei lá, naturalmente inclinada ao cuidado, à educação? Sem dúvida. É como se ensinar fosse uma missão, sabe? Uma vocação quase divina e não uma profissão que exige estudo, dedicação e principalmente um salário digno. É tipo, Ah, você gosta de ensinar, então se contente com salário mínimo e obrigado. É de cair o queixo. E pra piorar, a gente chega na ditadura militar, e aí? a coisa complica mais ainda, né? Uhum. A ditadura via a educação como um perigo, né? Queriam controlar o que as pessoas aprendiam, então censuraram livros didáticos, diminuíram o tempo de filosofia, sociologia, que, né, incentivam o pensamento crítico, e criaram a tal da educação moral e cívica. Educação moral e cívica. Educação moral e cívica explica isso melhor porque me parece mais uma forma de doutrinar a galera, né? Ah. O que ensinava nessa aula? Obediência cega, um patriotismo meio fanático. Isso aí era moldar a cabeça da juventude, né, para seguir a cartilha do regime sem questionar. E aí, chegam os anos 80, 90, com o neoliberalismo bombando e as coisas desmorizando no giz, a educação pública é deixada de lado, abrindo espaço para iniciativa privada lucrar com essa falta de investimento. E a pergunta que fica é: quem ganha com o sistema público de ensino enfraquecido? As escolas particulares, né? Principalmente as grandonas, que viram a oportunidade de faturar alto. É um ciclo vicioso, né? Total. Escolas públicas sofrendo com cortes de verba, falta de professor. E as famílias, tipo, se veem obrigadas a recorrer à educação privada, que muitas vezes, né, não cabe no bolso. E aí a gente tem o ponto de vista do Thiago Santinelli, um youtuber que a gente analisou, que defende que o problema vai muito além disso, que o próprio capitalismo precisa da miséria e da desigualdade para se manter. É, essa é uma afirmação forte, né? Hum. E a gente precisa analisar com cuidado. A ideia é que, se todo mundo tivesse uma vida boa, com as necessidades básicas atendidas, ninguém ia aceitar trabalhar por um salário de fome, né? E o lucro dos poderosos ia diminuir. Mas quais os mecanismos que ele usa para sustentar essa ideia? Que evidências ele apresenta? Aí a gente precisa ir mais a fundo. É de fazer pensar, né? E isso me lembrou da Laura Sabino, outra youtuber que a gente viu, que fala sobre como a gente se acostumou a ver a pobreza como algo normal, tipo, como se não tivesse jeito. Essa naturalização da miséria é poderosa, né? Se a gente nem consegue imaginar um futuro diferente, como é que a gente vai lutar por ele? E aí tem a ilusão de que o acesso à informação é a solução para tudo. Tanto Santinelli quanto a Sabino argumentam que só ter informação não garante mudança nenhuma. Pois é, aí entra a questão do controle da informação. Quem decide o que a gente vê, o que a gente lê? Quem constrói a narrativa? No sistema capitalista, quem tem mais dinheiro geralmente tem mais poder sobre a mídia e cada vez mais, né, sobre as redes sociais também. Então, mesmo que você tenha acesso à internet, você continua recebendo uma versão, vamos dizer, editada da realidade, que muitas vezes reforça o sistema dominante. Por isso que desenvolver o senso crítico é tão importante.
A gente precisa questionar a informação que recebe, analisar diferentes pontos de vista, enxergar a manipulação por trás das coisas. E é aí que entra a educação de verdade. Então você está dizendo que decorar um monte de coisa e fazer prova não adianta muito. Que surpresa. Claro que o conhecimento básico é importante, mas o que a gente precisa mesmo é de um sistema que incentive o pensamento crítico, a curiosidade, que dê ferramentas para as pessoas questionarem o que está posto e imaginarem alternativas. E o Santinelli tem umas ideias bem fortes sobre isso, né? Ele critica bastante a educação tradicional, principalmente a ênfase em ensinar a Constituição. Sim, ele defende que só ensinar as leis, né, as estruturas de um sistema, não leva necessariamente à compreensão ou ao questionamento desse sistema. Na verdade, pode até reforçar a ideia de que o sistema é imutável, de que não tem como mudar as coisas. Ele usa uma analogia interessante, né? Diz que é como estar no estacionamento de uma festa. Você vê as luzes, ouve a música, mas não participa da festa de verdade. É uma imagem forte, né? Que mostra a necessidade da gente participativamente de se envolver na construção da sociedade e não só aceitar passivamente as regras que nos impõem. E qual seria a alternativa? Que tipo de educação a gente precisa para que as pessoas possam questionar o sistema e lutar por um mundo mais justo, mais igualitário? Bom, segundo a Sabino, a gente precisa começar desnaturalizando a pobreza e a desigualdade. Fazer com que os estudantes entendam que essas não são condições inevitáveis, mas o resultado de escolhas, de relações de poder que podem ser questionadas e transformadas. E como a gente faz isso? Dando a eles as ferramentas para analisar a história, entender como funcionam os sistemas de poder, perceber como suas próprias vidas são afetadas por essas forças, né, maiores. Exatamente. E também expondo eles a diferentes pontos de vista, incentivando-os a fazer perguntas difíceis e capacitando-os a imaginar e lutar por um futuro melhor. Sabe, tudo isso está começando a soar muito parecido com o Plano Birol. Mas vamos ver o que eu posso dizer. Socialismo. Bom, se por socialismo você quer dizer um sistema que prioriza o bem-estar de todos os membros da sociedade, que busca distribuir os recursos de forma mais justa e que dá poder às pessoas para que elas participem da construção do seu futuro coletivo. Então, sim, talvez a gente esteja falando de socialismo. Calma, né? A gente prometeu não usar rótulos políticos, né? Mas a conversa tá ficando interessante. E antes que se diga mais alguma coisa, a gente volta daqui a pouco para explorar essa relação entre educação, desigualdade e a possibilidade de mudar o sistema. Combinado. Estou curiosa para mergulhar mais fundo nessas ideias e ver onde elas nos levam. A gente já volta. É isso aí. E a gente volta para o nosso mergulho agora pensando em como a educação pode, de fato, ser essa ferramenta de transformação social e ambiental. A gente estava falando antes do intervalo, né, de como ir além de só falar sobre justiça social e ambiental e realmente preparar os estudantes, né, para serem protagonistas da mudança. Mas como a gente faz isso na prática, é um desafio, né? Tem muita gente boa por aí quebrando a cabeça com isso, né? E o que está surgindo como caminho, assim, promissor é misturar aprendizado prático, engajamento com a comunidade e pedagogia crítica. Legal, mas como isso funciona na vida real? A aprendizagem prática é tirar a galera da sala de aula e botar para fazer, sabe? Projetos comunitários, estágios em ONGs, até iniciativas criadas por eles mesmos para resolver os problemas da comunidade. Tipo, colocar a mão na massa. É isso. É isso aí. E junto com isso vem o engajamento comunitário, que é criar pontes entre as escolas e as organizações locais, né? Dar oportunidade para essa galera se conectar com a comunidade, trabalhar junto para resolver os pepinos que todo mundo enfrenta. É tipo quebrar o muro entre a escola e a vida lá fora, né? Mostrar que a educação não fica presa dentro da sala de aula. E aí, para completar o combo, a gente tem a pedagogia crítica, que é aquela que dá um empurrãozinho no senso crítico. Incentivar a questionar tudo, sacudir as estruturas de poder e analisar as informações sob diferentes pontos de vista. A gente estava falando disso antes, né? De desenvolver o senso crítico. Tá tudo conectado. Exato. A pedagogia crítica é justamente isso. Dá poder para a galera ser protagonista do seu aprendizado, questionar a informação que recebe e formar suas próprias opiniões. E o Santinelli, aquele youtuber que a gente analisou, ele está fazendo isso, né? Exato. Ele está montando um projeto de educação comunitária para dar aos jovens as ferramentas e o apoio, né, para lidar com as dificuldades da vida. Sim, e não é só ensinar o básico, sabe? O foco dele também é saúde mental, criar um senso de comunidade, um lugar onde essa galera se sinta segura, acolhida e empoderada para correr atrás dos seus sonhos. E o que a gente aprende com essa iniciativa? Tem alguma lição que a gente pode tirar para aplicar em outros lugares? Acho que a grande lição é que a gente não precisa ficar esperando, sabe? A gente pode arregaçar as mangas e construir um futuro melhor, seja no trabalho, no ativismo, ou simplesmente sendo cidadãos mais conscientes e participativos. E essa história de encontrar um propósito na vida, como é que isso entra na conversa? A gente viu aquele vídeo da Lucilena Galvão, lembra?
Sim. Ela fala sobre como encontrar um propósito pode ser um guia nesses tempos malucos, né? E ainda por cima contribuir para um mundo mais justo e sustentável. E como isso se conecta com a educação? Ela defende que quando a gente não tem um norte na vida, a gente fica meio perdido, sabe? Uhum. Nessa busca desenfreada por coisas materiais, por status. E isso muitas vezes leva à exploração, ao consumo excessivo e à destruição do meio ambiente. É aquela coisa de ter e nunca tá satisfeito, né? Isso. E ela usa uma comparação interessante. Ela compara a gente com parafuso, sabe? Um parafuso. Sozinho, o parafuso parece um objeto sem sentido. Mas quando a gente enxerga ele como parte de algo maior, como a peça fundamental de uma máquina, de uma estrutura, aí o propósito dele fica claro. Então a gente precisa se enxergar como parte de algo maior. E não só como indivíduos isolados, né? É isso aí. Encontrar nosso propósito é entender qual é o nosso papel nessa grande teia da vida, como a gente pode usar nossos talentos, habilidades e paixões para contribuir para algo maior que nós mesmos. E a educação, como é que ela entra nisso? Uma educação que valorize a diversidade, que ajude a gente a se conhecer melhor, a explorar nossos potenciais e conectar nossos talentos com as necessidades do mundo. Uma educação que nos inspire a sonhar grande e a buscar um sentido maior para as nossas vidas. E a gente precisa lembrar que essa busca por um propósito, por um mundo melhor, não é uma coisa individual. Exato. O Santinelli bate muito nessa tecla. A organização é fundamental. A gente viu como, historicamente, a mudança social acontece através da união de forças, da luta coletiva. E como a educação pode nos dar ferramentas para participar dessa luta? Acho que a gente precisa aprender a dialogar, a construir consensos, a respeitar as diferenças, a trabalhar em equipe, uma educação que nos ensine a ser cidadãos críticos, engajados, participativos na construção de uma sociedade mais justa, né? Nossa, esse mergulho foi intenso, hein? A gente viajou pela história da educação no Brasil. Explorou a desigualdade, o neocolonialismo, a importância do propósito na vida, o poder da ação coletiva. É muita coisa para processar. É verdade, mas o legal é que a gente conseguiu conectar todas essas ideias, né? Mostrar como elas se entrelaçam e impactam as nossas vidas. E você que está ouvindo a gente, o que tira de lição dessa conversa toda? Espero que a gente tenha plantado uma sementinha aí de curiosidade, de vontade de questionar, de buscar diferentes perspectivas e de se engajar na construção de um mundo melhor. E a gente volta para nossa conversa. Agora pensando em como a educação pode realmente ser essa ferramenta de transformação social e ambiental que a gente tanto busca. A gente estava falando antes do intervalo, né, de como ir além de só falar sobre justiça social e ambiental e realmente preparar os estudantes para serem protagonistas da mudança. Sim, isso. Mas como a gente faz isso na prática, é um desafio e tanto, né? Tem muita gente boa por aí quebrando a cabeça com isso. E o que está surgindo como caminho promissor é misturar aprendizado prático, engajamento com a comunidade e pedagogia crítica. Legal, mas como isso funciona na vida real? Me dá uns exemplos. A aprendizagem prática é tirar a galera da sala de aula e botar para fazer, sabe? Projetos comunitários, estágios em onde até iniciativas criadas por eles mesmos para resolver problemas da comunidade. Colocar a mão na massa, é isso. Isso aí. E junto com isso vem o engajamento comunitário, que é criar pontes entre as escolas e as organizações locais, né? Dar oportunidade para essa galera se conectar com a comunidade, trabalhar junto para resolver os pepinos que todo mundo enfrenta. Quebrar o muro entre a escola e a vida lá fora, né? Mostrar que a educação não fica presa dentro da sala de aula. E aí, para completar o combo, a gente tem a pedagogia crítica, que é aquela que dá um empurrãozinho no senso crítico. Incentivar a questionar tudo, sacudir as estruturas de poder, analisar as informações sob diferentes pontos de vista. A gente estava falando disso antes, né? De desenvolver o senso crítico. É tudo conectado. Exato. A pedagogia crítica é justamente isso. Dá poder para a galera ser protagonista do seu aprendizado, questionar a informação que recebe e formar suas próprias opiniões. E o Santinelli, aquele youtuber que a gente analisou, ele está fazendo isso, né? Tá. Ele está montando um projeto de educação comunitária para dar aos jovens as ferramentas e o apoio para lidar com as dificuldades da vida. Sim, e não é só ensinar o básico, sabe? O foco dele também é saúde mental, criar um senso de comunidade, um lugar onde essa galera se sinta segura, acolhida, empoderada para correr atrás dos seus sonhos. Que legal! E o que a gente aprende com essa iniciativa? Tem alguma lição que a gente pode tirar para aplicar em outros lugares? Acho que a grande lição é que a gente não precisa ficar esperando, sabe? A gente pode arregaçar as mangas e construir um futuro melhor, seja no trabalho, no ativismo, ou simplesmente sendo cidadãos mais conscientes e participativos. É verdade. E essa história de encontrar um propósito na vida, como é que você entra na conversa? A gente viu aquele vídeo da Lucilena Galvão,
lembra? Sim. Ela fala sobre como encontrar um propósito pode ser um guia nesses tempos malucos, né? E ainda por cima contribuir para um mundo mais justo e sustentável. Uhum. E como isso se conecta com a educação? Ela defende que quando a gente não tem um norte na vida, a gente fica meio perdido, sabe? Nessa busca desenfreada por coisas materiais, por status. E isso muitas vezes leva à exploração, ao consumo excessivo e à destruição do meio ambiente. É aquela coisa de ter e nunca tá satisfeito, né? Isso. E ela usa uma comparação interessante. Ela compara a gente com um parafuso, sabe? E parafuso. Sozinho, o parafuso parece um objeto sem sentido. Mas quando a gente enxerga ele como parte de algo maior, como uma peça fundamental de uma máquina, de uma estrutura, aí o propósito dele fica claro. Então a gente precisa se enxergar como parte de algo maior e não só como indivíduos isolados, né? É isso aí. Encontrar nosso propósito é entender qual é o nosso papel nessa grande teia da vida. Como a gente pode usar nossos talentos, habilidades e paixões para contribuir para algo maior que nós mesmos. E a educação, como é que ela entra nisso? Uma educação que valorize a diversidade, que ajude a gente a se conhecer melhor, a explorar nossos potenciais e conectar nossos talentos com as necessidades do mundo. Uma educação que nos inspire a sonhar grande e a buscar um sentido maior para as nossas vidas. E a gente precisa lembrar que essa busca por um propósito, por um mundo melhor, não é uma coisa individual, né? Exato. O Santinelli bate muito nessa tecla. A organização é fundamental. A gente viu como, historicamente, a mudança social acontece através da união de forças da luta coletiva. E como a educação pode nos dar ferramentas para participar dessa luta? Acho que a gente precisa aprender a dialogar, a construir consensos, a respeitar as diferenças e a trabalhar em equipe. Uma educação que nos ensine a ser cidadãos críticos, engajados e participativos na construção de uma sociedade mais justa, né? Mais igualitária. Nossa, esse mergulho foi intenso, hein? A gente viajou pela história da educação no Brasil, explorou a desigualdade, o neocolonialismo, a importância do propósito na vida, o poder da ação coletiva. A gente abordou bastante coisa. É muita coisa para processar. É verdade, mas o legal é que a gente conseguiu conectar todas essas ideias, né? Mostrar como elas se entrelaçam e impactam as nossas vidas. E você que está ouvindo a gente, o que tira de lição dessa conversa toda? Espero que a gente tenha plantado uma sementinha aí de curiosidade, de vontade de questionar, de buscar diferentes perspectivas e de se engajar na construção de um mundo melhor. A gente viu que a história não está escrita em pedra, que a gente pode mudar o rumo das coisas. É isso aí. E a educação é uma ferramenta poderosa para isso. E lembre-se, É não uma série. espere que alguém faça a mudança por você. A gente precisa arregaçar as mangas, se organizar e lutar pelo futuro que a gente acredita. E para te deixar pensando, qual é o papel da educação no seu estado, na sua cidade? Busca essa informação, se conecta com as iniciativas locais e bora construir juntos esse futuro que a gente tanto sonha. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.